Justiça de Foz do Iguaçu, no Paraná, manda prender o pai de Elisa Samúdio, Luiz Carlos Samúdio. Luiz Carlos Samúdio foi condenado em 2005 a 8 anos de prisão por abuso sexual contra uma menina de 10 anos, mas aguardava em liberdade o resultado de um recurso que foi negado pela Justiça. Elisa Samúdio está desaparecida desde junho do ano passado. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno, está preso acusado de participação no suposto assassinato da jovem com quem teve um relacionamento. O senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, está internado na UTI de um hospital de São Luís. Filho do ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, o senador sofreu um grave acidente de carro ontem à noite em uma rodovia do estado. O único boletim médico informa que o quadro dele é estável. Receita e Polícia Federal fazem operação para combater fraudes em declarações do imposto de renda retido na fonte, apresentadas por prefeituras e outros órgãos municipais em 5 estados. Pelo menos 10 prefeitos estão envolvidos no esquema, que deu prejuízo de R$200 milhões aos cofres públicos. Presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro decide desfazer a compra de veículos importados Jetta por causa da repercussão negativa do caso. Hoje, um homem se acorrentou em frente à Câmara para protestar contra o negócio de R$2.300.000, valor que já foi pago adiantado ao fabricante dos veículos. A economia dos 17 países que utilizam o euro como moeda comum cresceu no primeiro trimestre do ano. O resultado afasta os temores de uma recessão que poderia pôr em risco a sobrevivência do bloco. A Alemanha, a maior economia da Europa, liderou o crescimento. A economia alemã cresceu 1,5% no trimestre, um desempenho acima da expectativa dos analistas e do próprio governo. Seguem-se a França com 1% e a Espanha com 0,3%. O resultado conjunto dos 17 países da zona do euro foi de 0,8% de crescimento. No último trimestre de 2010, foi de apenas 0,3%. O resultado foi considerado um alívio pelos ministros de finanças dos países do bloco. Um eventual desempenho negativo iria se somar aos problemas já criados pela Grécia, Portugal e Irlanda, países que gastam muito mais do que produzem e estão fortemente endividados, pondo em risco todo o bloco. O Supremo Tribunal Federal recebeu hoje um novo pedido de liberdade para o ex-ativista italiano Cesare Battisti. A decisão está nas mãos agora do ministro Marco Aurélio Mello. Cesare Battisti está no presídio da Papuda, em Brasília. Ele é acusado de terrorismo na Itália, onde foi condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos na década de 70. Battisti nega os crimes e se considera um refugiado político. O pedido de liberdade encaminhado por seus advogados deveria ser analisado pelo relator do caso, Gilmar Mendes, mas ele está viajando. Por isso, ficou a cargo do ministro Marco Aurélio Mello. Battisti foi preso no Brasil em 2009, portando documentos falsos. O Supremo deve julgar este mês um pedido de extradição feito pela Itália. No ano passado, o próprio Supremo autorizou a extradição, mas deixou a palavra final com o ex-presidente Lula, que negou. A Itália entrou com recurso e aguarda nova decisão da mais alta corte do país. O que você espera da mais alta corte do país com relação a esse caso? Que vai estar agora na mão do Marco Aurélio, né? Eu espero que, como o Brasil não tem tratado de extradição por crime político, né, e o Battisti está sendo condenado por crimes políticos. Isso é o que defende o Marco Aurélio. Isso, e foi esse entendimento também que levou o ex-ministro Tarso Genro a considerar que o Battisti deveria ficar no Brasil. As acusações que pesam contra ele, as principais testemunhas de acusação são os companheiros dele que fizeram um acordo com a justiça italiana e foram o benefício de ajudar a justiça e ser beneficiado por essa ajuda. E todos eles, então, fizeram o quê? Na ausência do Battisti. Passaram a dizer que o Battisti tinha cometido todos aqueles crimes.
Quer dizer, isso é uma versão. É uma versão, mas não é só uma versão. É uma versão obtida de pessoas que estavam sendo também acusadas pelos mesmos crimes e que disseram, não fomos nós, foi ele. Então, essas são as testemunhas que Agora, que o constam. Battisti, quando foi preso no Brasil, ele estava cometendo um crime, porque ele estava com documentos falsos. Não, perfeito. Aí nós temos sim. uma outra coisa. Aí não se trata do que ele deva ou deixe de dever na justiça, politicamente na justiça italiana. Aí se trata de crimes que ele cometeu aqui. Então, isso é objeto, isso não está sendo discutido, quer dizer, por mim, pelo menos. Isso são crimes... A justiça brasileira entende que todo o processo dele de crimes era político, essencialmente político. Já a justiça italiana acha que, como envolve os 4 assassinatos, ele deve cumprir esse tipo de pena, quer dizer, uma pena lá por prisão perpétua, se não me engano. Ele vai para a França e da França, a França decide mandá-lo de volta, extraditá-lo para a Itália, e ele foge para o Brasil e chega aqui e fica com uma identidade falsa. Isso. E você me pergunta o quê? Eu pergunto para você, ele não deveria estar sendo também punido por ter cometido um delito? Ou seja, ele tinha uma identidade falsa, quer dizer, falsa identidade é crime no Brasil? Sim, tudo bem, mas o que está se discutindo não é isso. O que está se discutindo é se ele vai ser extraditado ou não. Eu concordo que isso é crime, falsidade ideológica. Uhum. Agora, o problema não é esse. O que está sendo discutido é, o Brasil vai mandá-lo de volta para a Itália ou não vai? Né? Eu entendo que a decisão do ministro Tasso Genro foi correta. Não extraditá-lo, porque não há tratado entre o Brasil e a Itália para crimes políticos e ele está sendo condenado por crimes políticos. Se houvesse absoluta certeza de que ele cometeu esses assassinatos, né, isso é uma coisa hedionda, inaceitável, tudo isso. O problema é, esses julgamentos foram julgamentos políticos e as principais testemunhas de acusação contra o Battisti não têm a isenção necessária para serem testemunhas de acusação num caso desse, porque são pessoas interessadas em livrarem a própria pele. Pois é, mas aí você já entra numa discussão do fórum italiano, não Isso, mas não tem jeito. Uma discussão como essa, quer dizer, para dar uma opinião na televisão brasileira, a gente tem que entrar mas essa não é uma questão para eles resolverem lá, não aqui? Não, se você entende que é político, e você tem a prerrogativa de dizer se esse cara vai ser mandado de volta... Então você já julgou que é político. Isso, é político. Não há dúvida que é político. Ele foi acusado porque era membro de uma organização de esquerda terrorista, ultra, radical e tal. Então, mas os assassinatos que envolvem esses crimes políticos, ele deveria responder, segundo o que a justiça italiana entende, ele tem que responder por esses crimes lá. Os companheiros dele já foram lá e livraram a cara, é isso que você está dizendo? Isso. Então, por que diante disso, no Brasil, ele está aqui, a decisão de mandá-lo de volta, entendeu? É uma decisão muito espinhosa de tomar. Quer dizer, o Brasil está julgando o julgamento feito lá. É isso, não é? Não, o Brasil está dizendo que não vai mandar de volta, porque não há tratado, não há vínculo jurídico que lastreie esse gesto e, portanto, tomar esse gesto seria dizer, toma aí o delinquente político de vocês. O Brasil não tem elementos para dizer isso. Olha, e como ele não tem tratado... Como o Brasil está assim, firme e seguro com relação a esse caso, acaba de chegar a informação de que o pedido de liberdade para o italiano Cesare Battisti foi entregue agora ao ministro Joaquim Barbosa. Vocês lembram que no começo aqui a gente falou que estava nas mãos do Marco Aurélio. Isso porque o STF teria se enganado ao enviar para o ministro Marco Aurélio Mello. Há pouco mais de uma semana para o início do Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode ficar sem técnico. Depois da eliminação na Copa do Brasil, a diretoria marcou reunião na segunda-feira para decidir o futuro de Paulo César Carpegiani. Parecia tudo perfeito para o São Paulo. A equipe já tinha a vantagem do empate e ainda saiu na frente em Florianópolis. Mas o Avaí conseguiu fazer o placar de 3-1, exatamente o que precisava para conquistar a classificação para as semifinais. A eliminação foi o estopim de uma verdadeira queda de braço entre o técnico e o elenco. Coro comandado pelo veterano Rivaldo, que não foi escalado para o jogo. Agora, no momento desse, aquecendo louco para poder ajudar
o time do São Paulo, infelizmente, com todo respeito aos jogadores que entrou, mas são jogadores novos, entendeu? Não, que tem muito tempo pela frente ainda e eu poderia ajudar muito ali. Eu não posso botar um esparadrapo na boca, cada um tem um profissional, todo mundo tem um caráter e no momento adequado é que a gente nota as pessoas, somente isso. No desembarque em São Paulo, o presidente Juvenal Juvencio mostrou que já tinha escolhido um lado. Essa convivência dos dois no mesmo barco, ela fica mais difícil. O Carpegiani estava empregado quando veio para São Paulo. Existe a possibilidade de repetir, tirar um técnico empregado? Ah, claro que existe. Claro que existe. Essa é a lei do futebol. E eu não sou diferente, eu vivo no mundo do futebol. A seguir, vacinação contra a gripe é prorrogada em São Paulo e demais estados que não atingiram a meta. E veja também os benefícios e os riscos que acompanham os remédios para emagrecer.